Boa tarde a todos os irmãos. Vou pôr mais alto. Boa tarde a todos os irmãos. Graça e paz. Nós acabamos de atravessar um dos momentos ao longo que festejamos ao longo do ano, lembrando dos momentos mais marcantes na história da humanidade. A semana passada nós celebrávamos o quê? Vou pôr mais alto. Tem calma, não me importa. O que é que celebramos a semana passada? A Páscoa. A Páscoa. E celebramos com propósito ou sem propósito? Espero que cada um de nós tenha celebrado com propósito. E quando nós falamos de Páscoa, e eu vou aproveitar para manter este tema no dia de hoje, está bem? Nós celebramos uma coisa que foi marcante, que foi a ressurreição de Jesus. A Páscoa tem 3 acontecimentos importantes que eu hoje gostava de ver convosco. A morte, o sepultamento e a ressurreição. E não vale a pena nós ponderarmos muito qual é que é mais importante, porque cada uma destas 3 fases são necessárias para nós percebermos a dimensão total daquilo que é o significado da Páscoa. Sabem, a ressurreição de Jesus teve pelo menos 2 impactos importantes. Mesmo os mais céticos não podem derribar nem destruir. Sabem, aliás, há muita gente que tem procurado desconstruir historicamente, estudando o fenómeno que aconteceu, que nós chamamos de ressurreição de Cristo. E sabem o que é que acontece? Acabam por se converter. Acabam por se converter. Porque a Páscoa, que nós estamos a falar da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus, foi um momento histórico. Mas foi um momento histórico que pode ser medido, visto, ouvido, mas também um momento histórico que mudou a história, então, da humanidade. E uma das coisas que nós percebemos com a ressurreição do Senhor Jesus é que, com a sua ressurreição, Ele provou que era quem dizia ser. Quando o Senhor Jesus ressuscita, aquilo que Ele validou foi todas as afirmações que Ele próprio tinha feito acerca da sua vida, da forma como iria terminar os seus dias momentaneamente aqui. Foi validar as próprias promessas que existiam na Sagrada Escritura há séculos atrás. A ressurreição do Senhor Jesus é prova evidente, consumada, de que Cristo é quem dizia que era. O Filho de Deus, o enviado, o Messias, que veio para morrer, dar a sua vida, mas também ressuscitar. Uma segunda coisa que a ressurreição do Senhor Jesus nos lembra é que há vida após a morte. Sabem, naquela altura de Jesus havia uma seita de judeus que rejeitava a ressurreição. Dizia, os mortos não ressuscitam, que eram os saduceus. E Jesus veio mostrar que, afinal, há vida após a morte. E não sei se alguma vez alguma pessoa em conversa convosco vos disse, pois, mas isso da vida após a morte nós não sabemos, porque nunca ninguém veio de lá. Ai, veio. Ai, veio. E essa pessoa chama-se Jesus. E esta certeza que nós percebemos que foi evidenciada, testemunhada por centenas de pessoas, é então a base e a prova da nossa fé. Mas não é particularmente sobre esta dimensão, esta perspectiva que hoje eu gostava de falar convosco acerca da Páscoa, mas acerca do processo de sofrimento pelo qual o Senhor Jesus passou, pelo qual os discípulos também foram provados e da forma como isto se traduziu não em derrota, não em tristeza, mas em alegria e em vitória. Venham comigo rapidamente para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro escrevia a alguns cristãos que estavam a ser perseguidos, que a vida não estava fácil. Eles não sabiam como é que se iam chegar ao dia seguinte. Sabem?
Então Pedro, a determinada altura, diz: porque para isto sois chamados. Porque para isto sois chamados. E Pedro aqui claramente demonstra, evidencia o chamado de Deus para o crente. Deus chama. Deus chama. E aqueles que lhe querem dar ouvidos têm uma missão e um propósito a cumprir. E que propósito é este? Não é um propósito fácil. Não é um propósito sempre que nós gostaríamos de fazer, ou de se passar, ou experimentar. Mas é um propósito valioso. Então Pedro diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas palavras. Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aquilo que Pedro aqui está a dizer é este: olha, através da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, nós podemos ver como Jesus nos ensina como nós passamos, ou podemos passar, os momentos de prova, de aflição e de dor na vida. Senhor Jesus, na forma, é isso que eu me proponho a meditar convosco nesta tarde, da forma como Jesus enfrentou a dor, da mesma forma que nós somos chamados a enfrentar a dor. Os passos que o Senhor Jesus seguiu quando foi confrontado com as suas últimas horas de vida, é isso que nós somos chamados a seguir também. Da mesma forma como Ele foi exemplo para nós. O Senhor Jesus foi exemplo naquilo que disse. O Senhor Jesus foi exemplo naquilo que fez. O Senhor Jesus continua a ser exemplo nas últimas horas, antes de ser levado à cruz. Então nós temos este processo da Páscoa que acontece durante quantos dias? 3 dias. No calendário judaico são 3 dias, está bem? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia da dor. Sábado. Sábado é o dia da indecisão, da confusão, da incerteza. Mas domingo é o dia da vitória. Domingo é o dia da alegria. Domingo é o dia da conquista. E então este processo que eu gostava que nós pudéssemos perceber que cada um de nós vive isto alternadamente ao longo da vida. Talvez aqueles mais novos ainda não tenham passado por isto, mas os mais velhos sabem isto muito bem. Há dias que nós vamos passar por dificuldade, por prova, por tribulação. Há dias que nós vamos passar por aquele momento em que nós não sabemos o que é que nos vai acontecer a seguir. Mas há aquele dia em que nós tomamos posse da vida que Deus tem para cada um de nós e a vivemos com intensidade. E a pergunta então é esta: o que é que nós podemos fazer nos momentos de dor? Como é que nós podemos passar por aqueles momentos de indecisão e de confusão? Como é que nós podemos chegar aos dias de vitória? E talvez tu, neste momento, não estejas a passar por nenhuma circunstância difícil. Glória a Deus. Mas é bom que nós nos preparemos nos dias bons para quê? Porque quando os dias ruins e maus vierem, deixa-me dizer e acrescentar, porque eles vão vir, nós possamos estar firmes naquilo que a Bíblia nos ensina e o exemplo que Jesus nos dá para podermos permanecer fiéis. E é isto da história também da Páscoa que eu gostava que pudéssemos ver. Bem, dizia-vos então que sexta-feira é o dia da dor. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus experimentou e vivenciou, Ele experimentou dor como mais nenhum aqui alguma vez experimentou. Dor física, dor emocional, dor espiritual. Quando nós lemos o retrato bíblico, o que é que nós lemos? Lemos que Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus não apenas foi chicoteado, mas Ele foi flagelado. Jesus foi, ou foram-lhe colocada uma coroa de espinhos na cabeça. O seu sentimento de dor física foi real. Depois ele é pregado numa cruz. As mãos, os pés, e tudo isto de Jesus
experimentou, sentiu. Não é uma história. Era bem visível. Sabem que a morte por crucificação era uma morte por sufocamento. Era isto que era a crucificação. E Jesus passou por tudo isto. E para alguns de vocês, lembram-se aqui há uns anos, quando passou aquele filme A Paixão de Cristo, que retrata com um realismo muito grande o sofrimento. Imaginário, cénico, se quiserem, do filme de Jesus. Mas nós podemos perceber que aquilo não foi um exagero. Foi bem real. Aliás, quando o filme foi lançado, teve uma afluência muito grande de espectadores nos cinemas e houve sessões a serem interrompidas porque as pessoas não conseguiam enfrentar e ver aquele sofrimento a acontecer. Algumas tiveram que ser assistidas naquele local. E uma das coisas que eu acho muito curioso nesse filme, que retrata bem o sofrimento de Jesus, durante vários minutos. Sabem porquê? Porque o sofrimento de Jesus é real e é fácil representar num filme o sofrimento. Mas sabem o que é mais difícil? Porque nesse mesmo filme, apenas 1 minuto é dedicado à ressurreição. Porque a ressurreição não foi uma coisa natural nem humana, foi sobrenatural. Então, voltando atrás, Jesus experimentou dor física. Quando tudo te dói, tudo no teu corpo, os bicos de papagaio, os joanetes, o que tu quiseres, as ancas que já estão aí a ceder. Jesus entende a tua dor. Jesus entende a tua dor porque ele sentiu no seu próprio corpo essa mesma dor. Mas dizíamos também que Jesus sentiu uma dor psicológica e emocional muito intensa. Sabem, quando um crucificado, um condenado à crucificação era levado, ele na cruz, era-lhe retirado tudo aquilo que ele vestia. Aquela imagem que nós às vezes encontramos na cruz com uma representação humana a tapar algumas coisas, não existia. O condenado era exposto totalmente a vergonha, a ignomínia, o vitupério. O Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores estava ali a ser exposto. E ainda os próprios amigos de Jesus, os seus discípulos, fugiram naquele momento. Um deles, inclusive, vendeu-o por umas moedazinhas de prata. Então Jesus experimenta dor física, dor emocional, mas acima de tudo, ou também, a acrescentar isto, ele experimentou uma dor espiritual muito intensa. Eu não sei se alguns de vocês, eu já infelizmente, já se sentiu culpado por alguma coisa que fez, ou por alguma coisa que disse. Aquele sentimento de culpa que vem, sabem? Agora imaginem Jesus, lá naquela cruz, a sentir o peso excruciante de todo o pecado da maldade da humanidade. Dos violadores, dos assassinos, do meu pecado, da minha soberba, do meu orgulho, de todos vós. E Jesus está ali a suportar esta dimensão de culpa. E a separação de Deus acontece. E ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Então, quando nós lemos em Hebreus capítulo 4 e versículo 15, nós entendemos que Jesus experimentou e sabe o que é a dor, o sofrimento, a agonia. Versículo 15 diz de capítulo 4, de Hebreus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado ou provado, mas sem pecado. Então, porque ele passou por isto? Nós percebemos que ele entende
o nosso sofrimento. Ele entende a nossa dor, seja ela qual for, emocional, física. Então a pergunta que se coloca é esta: então o que é que eu faço nos dias de dor? Quando eu estou no momento da minha vida em que sou confrontado com o sofrimento, com a tribulação, como é que eu posso agir, reagir tal como o Senhor Jesus fez? Bem, a primeira coisa que eu gostava de referir é que aquilo que surpreendentemente Jesus fez, momentos, horas antes de ser preso, de ser levado a uma cruz, foi ele rodeou-se de gente. Quando Jesus sabe, ele já está a perceber que a sua hora é chegada, ele começa a sentir o peso de que a sua hora vem. Com quem é que ele quer estar? Com os seus amigos, com os seus discípulos. Curioso, não é? Aquilo que Jesus mostra, e nós já vamos ver em Mateus 26, 36, Jesus, depois de ter estado horas antes a instituir a ceia do Senhor, celebrando um novo pacto, uma nova aliança, e ele diz aos seus amigos e discípulos que estavam com ele, aos 11, porque Judas já tinha saído. Ele diz: olha, venham comigo. E onde é que Jesus vai? Àquele jardim que vocês conhecem por o nome de Getsemane. Um lugar onde Jesus gostava de ir para orar. Mas desta vez ele não vai sozinho. Ele diz aos seus discípulos: venham comigo. Vamos ler o texto. Então, Mateus 26, 36 a 42 diz o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para dentro, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, quando as coisas apertam, quando Jesus sabe que a coisa vai estar mesmo a carregar, Jesus rodeia-se dos seus discípulos. Ele chega mesmo a dizer a Pedro, a Tiago e a João: olha, fiquem aqui comigo. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de perceber que eu tenho que passar por isto. Esta foi uma oportunidade também para Pedro, Tiago e João e os demais. E é neste texto que nós acabamos de ler, há 2 coisas surpreendentes. Que, por um lado, nós vemos que até o Filho de Deus, ele procura o quê? Estar com os seus amigos no momento de dor. Jesus, no momento de dor, ele procurou estar com aqueles que lhe eram próximos. E segunda coisa, é que Jesus foi brutalmente honesto ao transmitir aquilo que estava no seu coração, no seu interior. E o que é que isto tem a ver comigo? Tu é que sabes. Mas este foi o exemplo de Jesus. Sabem porquê? Porque quando nós passamos por dificuldade, qual é a nossa... Ou pelo menos a maioria, pelo menos eu, não sei se mais há aqui alguém, quando nós passamos por dificuldade, o que é que nós fazemos? Nós estamos com gente ou tentamos recolher-nos e ficar-nos sós, isolados? O que é normal em nós? Protegemos, fechamos sobre nós próprios. O que é que Jesus fez? Foi estar com gente. Quando alguma coisa vem à tua vida, dificuldade, o que é que tu fazes? Foges das pessoas? Ou procuras nas pessoas alento, consolo, conforto? Mas deixa-me dizer uma coisa: não é qualquer pessoa que serve para te consolar nem para confortar. Não é. Jesus, a quem é que esteve perto? Aqueles que tinham estado com ele lado a lado durante 3 anos e meio. Deus não quer que tu passes as tuas horas de sofrimento sozinha ou sozinho. Por isso ele tem-te dado uma igreja. Por isso ele tem-te dado uma família espiritual.
E esta é uma responsabilidade, meus caros, que cada igreja local tem que evidenciar. Porque sabem uma coisa, nós vamos passar por isto. E se hoje és tu que estás a precisar de um abraço, de um toque, de um afago, amanhã serei eu. Embora não goste tanto de abraços como tu, mas pronto, mas isso é outra conversa. Mas nós precisamos. Precisamos sentir amparo quando as coisas se tornam difíceis. E outra coisa que nós precisamos é fazer como Jesus. É não esconder, não fingir que está tudo bem. Vocês conhecem aquelas pessoas, quando se lhes pergunta alguma coisa, então está tudo bem? É claro, quando nós perguntamos se está tudo bem, nós estamos à espera que ele diga que está tudo bem. Porque se vai dizer que está tudo mal, ou sim. Não é? Mas parece que nós temos uma capa que vestimos ou que pomos de fingimento. O problema destas coisas é o seguinte, é quando nós estamos mal, vamos pôr uma capa de fingimento, isso ainda nos vai desgastar mais. Alguém concorda comigo? Então não vale a pena. E não se esqueçam de uma coisa, é que nós podemos enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não conseguimos enganar toda a gente durante todo o tempo. Além do mais, Deus vê, Deus sabe e Deus conhece o teu coração, a tua situação. Então não vale a pena. Não vale a pena disfarçar, não vale a pena esconder, porque vai haver momentos que é preciso dizer não, eu não posso mais, eu preciso de ajuda. Uma das coisas que eu tenho visto acontecer muitas vezes são relacionamentos a serem quebrados porque alguém não soube pedir ajuda a tempo e o casamento acabou. Alguns anos atrás, um amigo deu uma notícia. Olha, o meu casamento acabou. Eu olhei para ele. Como é que é possível? Olhava-se para aquele casal, parecia que estava tudo bem. Afinal, estava tudo mal. Então, pedir ajuda enquanto é tempo. E Jesus tem esta honestidade de dizer, olha, a minha alma está pesada, a minha alma está carregada. E lembra-se que a aflição de Jesus era tão grande que no texto do Evangelho diz que ele transpirou, ele chorou gotas de sangue. Isto revela uma extrema dimensão de stress, de carga psicológica, que o corpo é levado a exprimir-se ou a gerar, não um suor normal, mas sangue. Gálatas 6:2 diz-nos o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Nós sabemos. Ama o teu próximo. E não há volta a dar. É que não há volta a dar mesmo. Então, percebemos a reciprocidade aqui do texto de Gálatas em levar. Quer dizer que a carga vai acabar? Não. Quer dizer que a carga vai ficar aliviada. Suportável. E lembrem-se de uma coisa. Muitas vezes nós estamos a orar a Deus para que Deus intervenha naquela situação de dor e de sofrimento e esperamos respostas angelicais. Aquilo que Deus te manda à tua vida é uma pessoa, é uma família, é uma igreja. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui há uns anos atrás havia um homem, ele chama-se Elie Wiesel. Ele era um dos sobreviventes, ou era porque já morreu, um sobrevivente do Holocausto. Ele era judeu, passou pelo campo de concentração de Auschwitz e também de Buchenwald. Ele, em 86, chegou a receber o Prémio Nobel de Paz. Ele foi fundador de algumas organizações ligadas aos direitos humanos. E era este homem
que viu a sua família ser assassinada pelos nazis nos campos de concentração, que viu os seus amigos, que viu as pessoas que lhe eram próximas. E alguém lhe perguntou: olha, como é que tu passaste esses dias difíceis de trevas na tua vida? Ele era judeu. Ele disse, e a resposta dele foi esta: com Deus e com os meus amigos. Exatamente aquilo que Jesus tinha feito. Mas sabem, procurar ajuda nos amigos é boa, mas deixem-me dizer ou dar-vos uma novidade. É que não há amigos perfeitos. Há amigos que vão falhar. Há amigos que em determinado momento não vão estar lá quando nós precisarmos. E às vezes é intencional, outras vezes é por desconsideração, outras vezes é pura e simplesmente porque não era possível. Porque não era possível. Uma das coisas que muitas vezes nós criamos é esta dimensão e a expectativa de exigência aos outros que nós não estamos disponíveis para fazer. Eu sempre dou este exemplo. De uma irmã, aqui há alguns anos, ela já partiu para o Senhor, mas à altura ela estava doente. E ela queixava-se. Ninguém lhe tinha ligado, porque ela tinha estado ausente da comunhão durante algumas semanas, e ela queixava-se. Ninguém me ligou, ninguém quis saber de mim. E eu respondi-lhe: é verdade, irmão, ninguém lhe ligou. Mas a irmã ligava quando estava saudável e com saúde. Porque isto é na direção dos dois. Reciprocidade. Então, se tu não estás a sentir, por alguma razão, durante algum tempo, alguém não te ligou, parece que não se importou contigo, na primeira oportunidade que tu tiveres, mostra que tu te importas com ela. Ou com ele. Os amigos podem falhar e vão falhar. E tenho visto que em momentos-chave de amizades que terminaram porque a expectativa que existia da presença no meio do momento da dificuldade não aconteceu. Não estiveram lá. Se calhar não eram assim tão amigos. Se calhar não se importavam assim tanto. E deixem-me acrescentar isto. Agora está uma nota para nós aqui. Se há momento que nós como igreja podemos e devemos demonstrar o nosso interesse, é no momento da partida de alguém. Nós, infelizmente, nos últimos 2 anos, se quiserem, temos realizado e celebrado muitos serviços fúnebres, aqui e fora daqui. E é um fenómeno que está a acontecer que tem a ver com o próprio facto da Igreja já ter mais 85 anos. É que filhos de fundadores da Igreja, que por alguma razão se afastaram da Igreja ao longo de muitos anos, estão eles agora a morrer. E acontece que eles não são católicos, nem se identificam como tal, não se identificam com mais ninguém, e a família tem esta necessidade de fazer um serviço fúnebre. Esta gente. E batem à porta da igreja. E nós temos 2 respostas a dar. Ou vamos estar presentes, ou não vamos estar presentes. Ou vamos estar lá, no momento da dor, ou não vamos estar lá. E provavelmente isto vai continuar a acontecer, porque a idade vai avançando, e temos isto a acontecer. Então, Gálatas nos lembra. Ou Paulo em Gálatas nos lembra, levai as cargas uns dos outros. E cumprireis a lei de Cristo. Mas voltando atrás, nós vamos falhar na presença, sim. Mas há alguém que nunca vai falhar na sua presença para connosco. Se nós continuássemos a ler o texto, nós íamos ler que mais à frente o Senhor Jesus, quando vai para orar com o Pai, quando volta, o que é que os seus amigos, aquelas pessoas que para ele eram especiais, que ele estava à espera que eles estivessem lá com ele, o que é que eles estavam a fazer? A dormir. Porque a questão é esta.
Os teus amigos, os teus familiares, os teus irmãos na fé da igreja local podem falhar, mas Deus nunca vai falhar. Ele nunca vai ficar cansado. Os seus olhos nunca vão deixar de te acompanhar. A sua mão sempre vai estar contigo. Então, a segunda coisa que nós podemos ver que Jesus fez, além de estar com os seus amigos, ele foi estar na presença do seu Pai, na presença de Deus. Então, como é que eu posso, nos dias de dor, passar estes dias? Eu preciso de estar na presença de Deus. Veja o que é que Jesus faz. Marcos 14, nós lemos isto no versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E versículo 36, continua Jesus. E disse Jesus: Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus está em sofrimento. E Jesus precisa, mais do que nunca, agora de estar em intimidade com o Pai. E como é que, quando a sua alma está carregada, em agonia, como é que ele se dirige a Deus? Abba, Pai. Sabem, no momento da dificuldade, nós não temos muito tempo para elaborar frases feitas, teologicamente bem construídas. Só há uma coisa a fazer no clamor, é Paizinho, Papá. Se tu tens essa intimidade com Deus, é a única coisa que tu podes dirigir-te a Ele. Ele ali é aquele que tu reconheces, que te pode socorrer. Então ele diz Abba. Vocês sabem que Abba, esta transliterado do aramaico, é isto mesmo que significa. É o diminutivo de pai. Qualquer bebê, qualquer criança do Médio Oriente na altura, a primeira palavra que ele aprendia não era mamã, que significa normalmente outras coisas, era papá. E este Abba que está aqui presente. Então, nesta oração de Jesus, o que é que nós identificamos? Identificamos três coisas. Vê lá. Vou avançar. Primeira coisa, o que é que Jesus faz? Afirma o poder de Deus. Tu podes todas as coisas. Segunda coisa que Jesus faz, ele expressa transparentemente qual é o seu desejo. Eu não quero isto. Jesus disse não queria isto? Disse. Ó Pai. Ele não queria passar por aquela dor, ele não queria passar por aquele sofrimento. Mas a terceira coisa que ele faz, o que é que ele faz? Ele confia na vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Como é que eu posso, no momento da aflição, dirigir-me a Deus na minha oração, fazendo estas mesmas três coisas? Reconhecendo que Deus pode e tem poder para mudar a circunstância. Reconhecendo e expondo o meu sentimento, não o camuflando, mas dizendo-lhe verdadeiramente. E terceiro, confiar que a resposta que virá porque é o melhor para a nossa vida. Bem, Jesus ora, os soldados vêm, levam-no preso, ele é julgado, um julgamento manipulado, ele é crucificado, ele morre. É sepultado num túmulo. A pedra fecha. E é selada e guardas guardam aquele túmulo. Agora nós chegamos ao segundo dia. Agora imaginem como é que estavam então os discípulos no sábado de Páscoa. Dá para imaginar. Aqueles homens tinham estado com Jesus ao longo de 3 anos. Tinham visto coisas maravilhosas a acontecer. Uma semana atrás Jesus estava a entrar em Jerusalém. As pessoas abanavam ramos de palmeiras. Gritavam que algo que nós temos já cantado. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome. Eles pensavam que Jesus finalmente ia tomar posse
dominar as circunstâncias e a libertar Israel. Onde é que estava o rei dos judeus? Num sepulcro. E agora? E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Andei 3 anos a seguir este mestre, agora ele morreu. E agora? Talvez os discípulos se sentem ou se sentiram como alguns de nós já se sentiram, quando nos puxam o tapete, sabem? E parece que já não há nada. E agora? O que é que eu faço? Talvez um sentimento de recriminação, talvez um sentimento de culpa. Eles sabiam que tinham abandonado o seu mestre e agora, talvez por causa da sua falha, por terem o deixado sozinho, agora ele estava morto. Talvez tivessem impedido Judas de ir, se. Estavam temerosos. Talvez viessem à procura deles para os matarem também. Talvez fossem eles os próximos. Incerteza, confusão, indecisão, falta de fé, o que quiserem. Infelizmente, não são só os discípulos que passam por isto. Nós, se formos sinceros, já o temos passado também. Mas há aqui um ponto, sabem? É que no sábado de confusão, de indecisão, Jesus tinha alertado os discípulos para isto. Lá em Mateus, versículo 26 e 31, antes daquilo que nós lemos, dizia: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Antes que a noite termine, vocês todos vão se dispersar por causa do que aconteceu ou que acontecerá comigo. Então Jesus tinha alertado, Jesus tinha avisado, e foi isto exatamente que aconteceu. E a pergunta então, no momento de indecisão, causada por uma circunstância inesperada, por uma tragédia, não importa, o que é que eu faço para passar este dia? Eu só tenho uma alternativa, é agarrar-me às promessas de Deus. Agarrar-me à sua palavra. Agarrar-me àquilo que Ele já falou enquanto era bom tempo. João 16:20, Jesus acrescenta: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E no versículo 22, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus tinha dito isto. Tinha dito: olha, vocês vão passar por sofrimento, vocês vão passar por tristeza, mas eu voltarei. Quando nós percebemos que o nosso sofrimento tem propósito porque faz parte do plano de Deus e nós não gostamos disto, mas Deus age assim, nós podemos passar este dia e esperar o domingo que vem pela manhã. Agora, como é que eu posso agarrar-me às promessas de Deus se eu não as conheço? Se eu não conheço aquilo que Deus diz para mim, se eu não sei aquilo que Ele deseja para mim, então, se tu queres passar no dia da prova para o dia da vitória, tu tens que conhecer o Deus a quem serves. Isaías 43, versículos 2 e 3, no início, diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Como é que é possível nós chegarmos ao domingo da alegria, da vitória, da ressurreição, quando temos um Salvador? Quando temos um Salvador?
Sabe, eu não sei se tu sabes ou se já descobriste isto, mas tu não te podes ressuscitar a ti próprio. Tu não tens poder para isso. Mas aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos é aquele que quer fazer morada na tua vida e quer agir na tua vida e manifestar do seu poder para que tu possas passar pelo meio da dificuldade e perseverar. Amanheceu. Domingo de manhã. As mulheres vão a um sepulcro. Sabe, eu acho muito curioso. Porque há aqui um contraste muito grande entre o sábado e o domingo no que às emoções e à razão dizem de respeito. Deixem-me tentar explicar isto. No sábado, os discípulos estavam assustados, estavam confusos, estavam perdidos, não sabiam o que fazer. Certo? Porquê? Porque a sua dor, o sentimento de órfãos que tinham ficado, se sobrepunha àquilo que eles sabiam. O que é que eles sabiam? Aquilo que tinham ouvido da boca de Jesus. De que aquilo irá acontecer, mas que eles, aquela tristeza que eles iam passar, ia dar lugar à alegria porque ele ia estar e ia ressuscitar. Dá para perceber isto? Sábado, aquilo que levou os discípulos a estarem naquela circunstância foi porque não deram razão àquilo que tinham ouvido, àquilo que sabiam, mas deram lugar à sua emoção. Agora, no domingo de manhã, aquilo que levou aquelas mulheres àquele sepulcro não foi aquilo que elas sabiam, foi aquilo que elas desejavam e sentiam no seu coração. O que é que elas sabiam? Elas sabiam que o sepulcro estava fechado, que havia uma pedra, que havia guardas. Elas sabiam isto, mas elas não ligaram. Porquê? Porque o seu sentimento interior, o seu desejo de prestar uma última homenagem, de estar naquele lugar, era maior. Não deixa de ser curioso. Foi as mulheres que tiveram este sentimento e esta predisposição para não dar ouvidos à sua razão, mas seguir-se pelas suas emoções. E o que é que elas viram quando seguiram pelas suas emoções? Viram que o sepulcro estava vazio. A ressurreição tinha acontecido. E esta dualidade, se quiserem, contrastante, que nós vemos a acontecer aqui na Páscoa. Então, como é que nós podemos chegar aos dias de alegria? Aos dias em que aquilo que não era passou a ser. Aquilo que era morte se produziu ou se tornou em vida. Quando nós confiamos no poder de Deus a agir. Se Deus pode ressuscitar um morto, Ele pode ressuscitar um relacionamento. Ele pode ressuscitar um casamento. Ele pode ressuscitar aquilo que tu eventualmente possas estar a perder. Porque Ele tem poder. E aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que age e opera em ti quando tu o tens na sua vida. Então, resumindo, para estes momentos que nós iremos passar na nossa vida, nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de um código moral, nós não precisamos de boas obras. Aquilo que nós precisamos é conhecer a Cristo, tal como fala Paulo em Efésios. E Paulo faz esta, em Efésios capítulo 1, 19 e 20, ele faz esta oração. Oro para que vocês comecem a entender o quão incrivelmente grande é o poder de Deus. Era isto que ele orava para os nossos irmãos lá em Éfeso. Conhecer a Cristo. Sentir e lembrar-se da sua presença. Aquele Cristo que foi à cruz, que deixou um sepulcro vazio, ascendeu aos céus e agora está à mão direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. E esta
é uma das muitas promessas que Deus tem para a tua vida. Então, resumindo, talvez tu estejas a viver a sexta-feira, talvez tu estejas a viver o sábado. Não sei. Tu é que sabes, Deus sabe da tua vida. Como é que nós podemos passar pela prova, pelo fogo e permanecer? Reunindo-nos, estando com gente que nos possa amparar. Reconhecendo em Deus o seu poder para mudar as circunstâncias na nossa vida. Confiar de que o choro pode vir, mas a alegria virá pela manhã. O choro vem pela noite, mas nós esperamos e sabemos que a alegria vem pela manhã. E quando a alegria de Deus está em nós, não há nada que nos detenha. A sua força acontece. Então vivamos, meus irmãos, não no desespero da sexta-feira, não na expectativa vazia do sábado, mas com a plena certeza de que a nossa vida vai viver o tempo de vida ressuscitada que Deus tem para cada um de nós. Uma vida vivida não na nossa força, mas pelo seu poder. Que Deus nos abençoe.